Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Espiritismo, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Na nossa aula 16, vamos falar sobre livre-arbítrio. Será que o homem já nasce com livre-arbítrio? Ele tem esse livre-arbítrio, essa livre escolha, essa liberdade para escolher e, consequentemente, dirigir o seu destino, a sua vida? Vamos ver o que Kardec nos trouxe em O Livro dos Espíritos, quando ele fez aquelas 1019 perguntas, né, ou 1018, dependendo do livro, para os espíritos, organizando todas as perguntas e respostas para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Na questão 833 desse livro, ele vai perguntar o seguinte aos espíritos: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Somos livres em algum aspecto? E os espíritos respondem: no pensamento. O pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Então, somos livres para pensar. Ninguém manda no meu pensamento. Então, a partir dessa resposta, mais à frente, na questão 843, ele vai continuar questionando. O homem, então, tem livre arbítrio nos seus atos, é responsável pelas suas escolhas, em outras palavras? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar. Eles já tinham respondido, anteriormente. Então, tem a de agir. Então, imagine se não houvesse esse livre-arbítrio. Seríamos como marionetes ou como máquinas, como os espíritos respondem a Allan Kardec. E mais, se não somos livres para escolher, não teremos responsabilidade sobre nada, não é? Porque se alguém está escolhendo por mim e eu não estou tomando nenhum partido nisso, esse alguém seria responsável pelo mal que me acontecesse. É lógico isso? Vamos pensar. Em espiritismo, nada é imposto, dogmático, é assim porque tem que ser assim, porque os espíritos falaram. Não. Pensemos. Vamos usar a lógica, o raciocínio, a razão próprias do ser humano. Kardec vai nos auxiliar nessa reflexão, continuando a perguntar aos espíritos. Na questão 844 agora. O homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento? Já nascemos com essa característica de escolher, com esse atributo? E eles respondem: ele tem a liberdade de agir. E o que vai fazê-lo agir é a vontade de fazer. Crianças têm vontade? O que eles vão responder? Nas primeiras fases da vida, ele tem pouca liberdade, mas à medida que vai se desenvolvendo, ele vai podendo desenvolver essa faculdade e começar as suas escolhas. Mas a criança escolhe o brinquedo, quando tem vários brinquedos para ela escolher, escolhe um colo, para que ela comece a chorar, para quem que ela se dirige para chorar naquele colo, e aos poucos ela vai exercitando esse livre-arbítrio ainda no seu entorno limitado. Por isso que eles dizem, estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, mas ela já aplica esse livre-arbítrio àquilo que é necessário a ela no seu início de vida. Aí Kardec vai mais longe. Aí nós vamos ter que lembrar do conceito da reencarnação. Se não é a primeira vez que o ser humano está habitando o planeta,
as predisposições instintivas, né, que ele traz de outras existências, não seria um obstáculo a ser livre para escolher? Não é? Ele está escolhendo nessa vida nova ou está escolhendo pelo que ele foi? Veja a resposta dos espíritos. Há, sim, né, predisposições instintivas dos espíritos, né, porque ele já tinha essa tendência antes de nascer pelo comportamento de outras vidas, a gente traz no espírito algumas tendências. Não é? Então, se o espírito ele soube aproveitar a outra vida, ele tem umas tendências, os instintos mais adiantados. Caso contrário, vai ter umas tendências que já foram repreensíveis lá atrás e continuam sendo. Olha a escolha nessa vida, né? Mas dando continuidade ao que ele já traz como tendência. E à medida que ele escolhe um lado ou o outro, ele vai atrair, tá, os espíritos que lhes vão acompanhar por toda a existência. Porque nós temos companhias de acordo com o pensamento que vamos, né, irradiando, que o pensamento irradia e atrai espíritos, como já foi falado aqui sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E aí pode-se pensar, né? Isso dos espíritos virem, né, de certa forma, nos influenciar, não haveria um arrastamento desses espíritos para um lado ou para o outro, principalmente para um lado inferior? E aí os espíritos vão nos alertar que com o livre-arbítrio a vontade é mais forte do que esse arrastamento, se nós quisermos. Né? E é justamente isso que cada um de nós veio fazer aqui de novo, resistir às más paixões. Aliás, Allan Kardec, quando fala do espírita, ele diz, né, que reconhece-se o espírita, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, comportamento novo, e pelo esforço que faz para domar as más paixões, as más influências de outras existências. Então, essa vontade que o pensamento me deixa ser livre para escolher é que vai ser da onde eu vou tirar a força para resistir às tentações, né, dos apelos das paixões terrenas. Continuando as perguntas de Allan Kardec. E o organismo, ele não vai influenciar os atos, não influencia nas minhas escolhas? Né? Se o organismo, o corpo está influenciando, não está prejudicando a livre escolha, o livre-arbítrio? De certa forma, sim, somos influenciados pela matéria porque estamos na matéria, né? Somos seres espirituais, fazendo um estágio num corpo material para aprender as coisas da matéria. E ela pode, de certa forma, nos limitar, entravar as manifestações do espírito. Né? Agora, ele ainda faz uma comparação. Quanto mais o espírito evolui, diminuindo a matéria, indo para um mundo menos material, o livre-arbítrio será exercido de forma mais, né, comum e mais fortemente pelas pessoas. Né? Porque o corpo é um instrumento do espírito. Né? Por isso temos que fazer a separação, quando ele fala faculdades morais, é o comportamento que o espírito se expressa no corpo. E faculdades intelectuais, né? É o pensamento, é o planejamento, é a escolha que ele faz. E ele dá um exemplo. O indivíduo que foi um homicida em outra existência, né? Ele querendo, né, ainda com esse pensamento de assassinar o outro. É por causa do corpo que ele recebeu?
ou o espírito já vem com essa tendência? Né? Então ele fala que nunca é o órgão que vai fazer isso com ele. Agora, aquele que aniquila o seu pensamento e dá toda a vazão à matéria, às sensações, ao prazer, não quer pensar, deixa a vida me levar, né? Ele não está sendo forte o suficiente para se precaver contra o mal. Está entregando a vida para o corpo, né? Para a matéria. E nisso ele vai ser, né, classificado como um faltoso, né? Porque, de certa forma, ele deixou-se entregar. Agora, Kardec, em cima disso, vai perguntar: a alteração das faculdades, né, a limitação, de alguma forma, das faculdades pensantes, tira o homem, né, tira do homem o livre-arbítrio? Quando o indivíduo nasce com uma inteligência perturbada por uma limitação física, né? Uma paralisia cerebral, né? Uma má formação da massa cefálica, há sim um prejuízo do domínio do seu pensamento. Aí ele não teria totalmente o livre-arbítrio, né? A liberdade de se expressar, de planejar, né? Mas isso tem um porquê, não é casualidade, né? É uma continuidade de um homem que foi muito inteligente em outra existência, mas usou essa inteligência, o seu livre-arbítrio, para prejudicar pessoas. Se nada fosse feito, ele iria renascer num novo corpo, mas repetiria as suas ações. Porque é comum que a gente repita comportamentos de outras existências. Então, os espíritos aqui estão dizendo que funciona como uma correção para o espírito, né, que em outra existência foi orgulhoso e prejudicou pessoas e fez mau uso da sua faculdade de pensar. Então, muitas vezes, ele pode nascer num corpo, né, limitado, né, de uma pessoa com idiotia, com alguma síndrome, né, como também aquele que foi um comandante, mas que comandou, né, com braço de ferro, né, escravizando pessoas, prejudicando, né. Nessa existência próxima, ele vem como um escravo. O escravo é limitado, nós sabemos, a sua liberdade, para que ele, não como castigo, que ele aprenda a sentir na pele que não se deve fazer isso ao outro. Numa outra existência, ele já vai aos poucos, né, tomando consciência de como tratar o próximo. Aquele também que tem muito dinheiro, né, e prejudica as pessoas em consequência desse dinheiro, lhe é tirado o dinheiro para que ele não tenha esse instrumento do mal e aprenda a fazer o bem. Porque nós reencarnamos e reencarnamos e reencarnamos para aprendermos a fazer o bem, para que um dia sejamos bons, né? Então, estamos desenvolvendo uma consciência para aprender a usar o próprio livre-arbítrio para auxiliar o mundo e não prejudicar pessoas, como ainda estamos observando em vários comportamentos, até no nosso também, não é? Quando o indivíduo, né, faz uso do álcool, de alguma outra droga, né, então ele se anestesia e tem um determinado comportamento. Então ele está, de alguma forma, se privando da razão, né, satisfazendo, né, o corpo, tendo o prazer, né, e ele vai poder dizer: eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Não. Na verdade, ele escolheu a bebida. Ele escolheu se anestesiar. Então, ele vai ser, né, classificado como um faltoso, sim, pela sua escolha e pelo que ele tenha feito em consequência de sua escolha. Agora, o indivíduo da selva, né, o mais ainda não tem contato com civilização, né, está bem limitado. Kardec pergunta: ali o que vai funcionar melhor, né?
o instinto, como um instinto animal de sobrevivência, ou ele já tem um livre-arbítrio? O que vem primeiro? Os espíritos respondem: o instinto, né? O que não o impede de agir com liberdade. Então vem aquele instinto, vamos dar um exemplo, da sobrevivência, e vem a fome. Ele tem o instinto de procurar alimento, mas tem o livre-arbítrio ali sendo exercido para escolher qual alimento, né? Assim, ele ainda vai ter, né, limitado, né, a sua ação. Eles ainda comparam aqui com uma criança, mas já está exercendo a liberdade de escolher como satisfazer as suas necessidades, e com isso a inteligência vai ampliando, né? E ele ainda fala para Kardec, né, que ele, mais esclarecido que um selvagem, né, é mais responsável pelas suas escolhas. E aí os espíritos estão falando para todos nós. Nós que temos a razão, que não temos problemas mentais, né, que sabemos e conhecemos as leis que regem a nossa sociedade, as leis morais, tanto as divinas da natureza quanto as leis dos homens. Se fizermos escolhas equivocadas, seremos só nós responsáveis por essas escolhas, e temos a lei de ação e reação. Um dia receberemos de volta o que fizermos. Em relação à posição social, ela não seria um obstáculo a que o indivíduo tenha uma maior liberdade de ação? Sim, de certa forma, né, o mundo tem as suas limitações e exigências, mas Deus está no comando de tudo, né? Ele vai levar em conta as dificuldades do indivíduo, mas não vai tirá-lo a responsabilidade de escolher. O indivíduo veio numa condição miserável. Ele pode escolher trabalhar, mesmo num serviço mais pesado, para levar um pão para a família, ou pode escolher tirar de alguém, furtar aquele pão. Livre arbítrio com consequências para ele mesmo. Então, quando mais difícil, principalmente numa questão social, onde é mais limitado, né, a sua possibilidade de ação, mais esforço tem que fazer para que a sua vontade supere os obstáculos, como temos visto aí acontecer, né, com muitas pessoas, e não cair nas tentações de fazer escolhas equivocadas. Então, com isso nós concluímos que realmente cada um de nós é responsável pela sua caminhada, pelas suas escolhas, utilizando-se do livre arbítrio. Que possamos pensar sobre isso. Obrigado pela atenção e até um próximo encontro.